Você já parou para pensar que envelhecer não significa, necessariamente, abrir mão da vitalidade, da intimidade e da sexualidade? Muitas vezes, a sociedade associa a terceira idade à perda completa do desejo e da vida sexual, mas essa é uma visão equivocada e limitante. O envelhecimento traz transformações físicas, emocionais e sociais, mas isso não deve ser interpretado como o fim da vida sexual saudável. Pelo contrário, compreender essas mudanças e falar sobre elas abertamente pode ser o caminho para melhorar a qualidade de vida, fortalecer relacionamentos e até mesmo prevenir problemas de saúde. Antes de aprofundarmos nesse tema tão relevante e muitas vezes silenciado, eu já convido você a deixar o seu like neste vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque esse conteúdo vai ajudar muita gente a refletir e, quem sabe, transformar a forma como enxerga o envelhecimento e a sexualidade. Ao longo dos próximos minutos, vamos explorar de forma clara e fundamentada os impactos do envelhecimento sobre a saúde sexual. Esse é um tema que não pode ser tratado apenas como tabu ou como algo superficial, porque envolve fisiologia, psicologia, aspectos sociais e até mesmo culturais. Falar de envelhecimento é falar de um processo natural e inevitável, mas que pode ser vivido de maneiras muito distintas. Há pessoas que chegam aos 60, 70 ou 80 anos com plena disposição e desejo sexual, enquanto outras, por desconhecimento ou preconceito, acreditam que não têm mais direito a essa vivência. Por isso, nossa missão aqui é trazer informações consistentes e úteis, que possam derrubar mitos e abrir espaço para uma nova visão sobre a sexualidade na maturidade. É fundamental reconhecer que o corpo humano passa por transformações ao longo do tempo. Nas mulheres, a menopausa marca uma mudança importante, com alterações hormonais que podem influenciar na lubrificação vaginal, na elasticidade dos tecidos e até mesmo na resposta sexual. Nos homens, questões como a diminuição da testosterona, alterações na ereção e mudanças na circulação sanguínea também podem interferir. Mas isso não significa que o prazer deixa de existir. Significa que novas adaptações, cuidados médicos, terapêuticos e relacionais se tornam ainda mais importantes. O diálogo com profissionais de saúde, como médicos, psicólogos e fisioterapeutas, aliado ao diálogo aberto com o parceiro ou parceira, pode transformar desafios em oportunidades de redescoberta. Outro ponto crucial é entender como o fator psicológico pesa nesse processo. O medo do julgamento, a baixa autoestima, a solidão e a pressão social podem contribuir muito mais para a queda da vida sexual do que as próprias alterações biológicas. Muitas vezes, o que limita a expressão da sexualidade é a crença de que ela não é mais adequada em determinada idade. Esse preconceito, conhecido como etarismo, deve ser combatido, pois afeta a saúde mental e restringe direitos fundamentais. O envelhecimento, na verdade, pode trazer mais liberdade, experiência e maturidade emocional, permitindo uma vivência sexual mais plena e consciente. Além disso, não podemos esquecer dos aspectos sociais e relacionais. Para muitos casais, a fase da maturidade é um período em que os filhos já saíram de casa, há mais tempo livre e até mais disposição para investir no relacionamento. Por outro lado, é também uma fase em que podem surgir doenças crônicas, como hipertensão, diabetes ou problemas cardiovasculares, que exigem cuidados médicos específicos e podem interferir na função sexual. O grande desafio é compreender que saúde sexual faz parte da saúde integral e, portanto, precisa ser valorizada e cuidada com a mesma atenção dedicada à alimentação, ao sono ou à prática de exercícios. Ao longo desta série, vamos abordar também a importância dos tratamentos disponíveis, das terapias complementares e de mudanças no estilo de vida que podem potencializar a vida sexual após os 50, 60 anos ou mais. Exercícios físicos regulares, alimentação balanceada, redução do estresse e acompanhamento médico especializado são medidas que fazem diferença. Mas, além disso, é preciso quebrar o silêncio e estimular a conversa sobre o tema. Falar de sexualidade na maturidade é falar de saúde, dignidade e qualidade de vida. Portanto, se você acredita que esse conteúdo pode contribuir para ampliar esse debate e ajudar pessoas próximas a você, não esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. A sua participação é essencial para que possamos alcançar mais gente e transformar essa visão sobre o envelhecimento e a saúde sexual. O envelhecimento é um processo inevitável, mas a forma como vivemos é resultado de escolhas, informação e abertura para o diálogo. Falar sobre masturbação na maturidade ainda é um grande desafio para muitas pessoas,
justamente porque envolve romper preconceitos, crenças limitantes e o peso cultural que, por décadas, tentou transformar o tema em tabu. No entanto, compreender as mudanças fisiológicas e emocionais relacionadas à masturbação após os 50, 60 anos ou mais é fundamental para promover saúde, autoconhecimento e bem-estar. A prática, longe de ser um hábito exclusivo da juventude, pode continuar trazendo benefícios significativos em qualquer fase da vida, desde que compreendida sob a ótica da saúde integral. O envelhecimento não elimina o desejo, mas transforma a forma como ele se manifesta, e entender isso é o primeiro passo para viver a sexualidade com mais liberdade e menos culpa. Do ponto de vista fisiológico, a masturbação na maturidade sofre influência direta das transformações naturais do corpo. Nas mulheres, a queda da produção hormonal após a menopausa pode provocar ressecamento vaginal, diminuição da elasticidade e alterações no tempo de resposta sexual. Essas mudanças podem dificultar a prática ou tornar o prazer menos intenso, mas a masturbação, ao estimular a circulação sanguínea e a lubrificação natural, pode ajudar a preservar a saúde genital. Nos homens, a redução gradual da testosterona e o envelhecimento dos vasos sanguíneos podem impactar a ereção e a sensibilidade. Ainda assim, a masturbação funciona como uma forma de manutenção da função erétil, além de contribuir para a regulação hormonal e para a prevenção de problemas de próstata. Em ambos os sexos, manter a prática pode favorecer não apenas a vida sexual, mas também a saúde física como um todo. Além das questões biológicas, a dimensão emocional é igualmente central. Muitas pessoas na maturidade enfrentam sentimentos de solidão, insegurança ou até mesmo luto pela perda de parceiros. Nesse contexto, a masturbação pode atuar como um recurso de autocuidado, oferecendo não apenas prazer, mas também a possibilidade de reconexão com o próprio corpo. Ela pode servir como um espaço de intimidade individual, sem julgamentos, em que se fortalece a autoestima e o autoconhecimento. Para alguns, a prática ajuda a diminuir o estresse, melhorar o humor e promover melhor qualidade do sono, fatores que impactam diretamente na saúde mental e no bem-estar cotidiano. No entanto, é importante reconhecer que o aspecto cultural pesa bastante. Em muitos contextos sociais, a ideia de que pessoas mais velhas não deveriam se masturbar ainda é forte, o que gera culpa, vergonha ou silêncio sobre o tema. Esse preconceito é prejudicial porque impede que indivíduos percebam a prática como algo natural e saudável. Ao contrário do que se imagina, a masturbação na maturidade pode ser uma forma de manter ativa a resposta sexual, melhorar a relação com o próprio corpo e até mesmo facilitar a vida sexual em parceria. É um caminho para cultivar autonomia e prazer, sem a pressão de corresponder a padrões de desempenho. Outra questão relevante é a necessidade de adaptação. Com o tempo, pode ser necessário recorrer a estratégias diferentes, como o uso de lubrificantes, brinquedos sexuais ou novas técnicas de estimulação, para intensificar o prazer e reduzir desconfortos. Essas adaptações não representam perda, mas sim evolução, mostrando que a sexualidade é dinâmica e pode se reinventar ao longo da vida. Isso reforça a ideia de que envelhecer não significa perder o direito ao prazer, mas sim aprender a explorá-lo de novas formas, mais conscientes e respeitosas com os limites e potencialidades do próprio corpo. Sob uma perspectiva mais ampla, a masturbação na maturidade deve ser entendida como parte integrante da saúde sexual. Ela contribui para manter tecidos genitais saudáveis, reforça a conexão corpo-mente e ajuda a quebrar o ciclo de preconceitos que ainda limitam a vida de tantas pessoas. Por isso, abrir o diálogo sobre o tema é essencial, não apenas para indivíduos, mas também para a sociedade como um todo. Reconhecer que prazer e desejo fazem parte da vida em todas as idades é um passo importante para combater o etarismo e garantir dignidade às vivências da maturidade. E agora eu quero saber de você. Como enxerga o tema da masturbação na maturidade? Compartilhe sua opinião nos comentários. Sua participação é essencial para ampliarmos esse diálogo e quebrarmos juntos os tabus. A prática da masturbação, em qualquer fase da vida, é um tema que desperta curiosidade, preconceitos e reflexões profundas. Na maturidade, ela ganha ainda mais relevância, porque toca diretamente em aspectos de saúde física, emocional e relacional que muitas vezes são negligenciados. Falar de benefícios e riscos da masturbação nesse contexto é abrir espaço para um olhar mais honesto e amplo sobre a sexualidade. É importante compreender que, em diferentes condições de saúde, a prática pode assumir significados distintos. Em alguns casos, representa uma ferramenta de autocuidado e promoção do bem-estar,
em outros, exige atenção para evitar desconfortos ou complicações. Essa ambiguidade é o que torna o tema tão rico e necessário de ser explorado. Do ponto de vista dos benefícios, a masturbação é amplamente reconhecida como uma forma segura de obter prazer, aliviar tensões e promover autoconhecimento. Em termos fisiológicos, ela estimula a circulação sanguínea, fortalece a resposta sexual e ajuda a preservar a sensibilidade genital, o que é especialmente importante para pessoas que enfrentam os efeitos do envelhecimento ou de determinadas doenças crônicas. Para mulheres na menopausa, por exemplo, a prática pode auxiliar na lubrificação natural e na elasticidade vaginal, prevenindo desconfortos futuros. Para homens, pode colaborar na manutenção da função erétil e até mesmo no equilíbrio da saúde prostática. Além disso, a masturbação libera endorfinas e outros neurotransmissores que melhoram o humor, reduzem o estresse e contribuem para uma sensação geral de bem-estar. No campo emocional, a prática representa um espaço de intimidade consigo mesmo. Em um período da vida em que muitos enfrentam solidão, lutos ou mudanças significativas na vida afetiva, a masturbação pode ser uma forma de reconexão com o próprio corpo e de fortalecimento da autoestima. Não se trata apenas de prazer físico, mas de resgatar a confiança, a autonomia e a capacidade de sentir desejo sem depender exclusivamente de uma relação a dois. Esse aspecto é crucial porque combate o preconceito de que a sexualidade deve estar restrita apenas ao início da vida adulta. Ao contrário, ela pode ser vivida de forma plena, consciente e transformadora em qualquer idade. Entretanto, como toda prática, também é necessário considerar os possíveis riscos. Embora a masturbação seja geralmente segura, alguns contextos de saúde podem exigir cautela. Pessoas com problemas cardiovasculares graves, por exemplo, devem ter acompanhamento médico para entender até que ponto a atividade sexual, seja a dois ou individual, pode representar um esforço adicional para o organismo. Condições como diabetes ou neuropatias podem reduzir a sensibilidade genital, levando a estímulos mais intensos que, em excesso, podem gerar pequenas lesões ou irritações locais. O uso inadequado de objetos ou práticas sem higiene adequada também pode representar riscos de infecção. Outro ponto importante está relacionado ao aspecto psicológico. Em alguns casos, a masturbação pode se tornar uma prática compulsiva, usada como fuga para sentimentos de ansiedade, depressão ou solidão profunda. Quando isso acontece, em vez de promover saúde, ela passa a reforçar um ciclo de isolamento e desconforto emocional. É preciso, portanto, encontrar equilíbrio, reconhecendo os limites saudáveis entre prazer, autocuidado e exagero. Isso não significa demonizar a prática, mas compreender que, como qualquer comportamento humano, ela pode trazer prejuízos quando realizada de forma excessiva ou sem consciência. Em diferentes contextos de saúde, os profissionais têm ressaltado a importância de falar abertamente sobre o tema, sem moralismos. Médicos, psicólogos e terapeutas podem orientar sobre adaptações, uso de lubrificantes, brinquedos sexuais seguros ou técnicas de relaxamento que potencializem os benefícios e minimizem os riscos. A informação e o diálogo são fundamentais para que a masturbação seja vivida como parte da saúde integral, sem culpa e sem negligenciar cuidados necessários. Em resumo, a masturbação na maturidade é uma prática que pode oferecer benefícios fisiológicos e emocionais valiosos, além de reforçar a autonomia e a liberdade sexual. Porém, como em qualquer aspecto da vida, é preciso estar atento aos sinais do corpo e às condições específicas de saúde. Reconhecer os limites, buscar informações confiáveis e abrir o diálogo são passos essenciais para transformar essa experiência em algo positivo e saudável. Falar sobre sexualidade após os 50 anos é muito mais do que discutir desejo ou intimidade, é reconhecer que a vida sexual continua sendo parte essencial da saúde física, emocional e relacional. Muitas vezes, o preconceito social tenta impor a ideia de que a maturidade é sinônimo de ausência de prazer, mas a realidade mostra o contrário. Pessoas que cuidam da saúde e buscam informação conseguem viver experiências sexuais mais conscientes, livres e satisfatórias do que em fases anteriores da vida. Envelhecer não significa perder vitalidade, e sim encontrar novas formas de equilíbrio e de prazer. Por isso, pensar em estratégias para manter uma vida sexual saudável e segura após os 50 anos é uma necessidade que envolve conhecimento, autocuidado e disposição para quebrar tabus. Um dos primeiros passos é reconhecer as mudanças fisiológicas que acontecem no corpo e aprender a lidar com elas. Nas mulheres,
A menopausa traz alterações hormonais que podem resultar em ressecamento vaginal e mudanças na resposta sexual. Nos homens, a redução da testosterona pode influenciar a ereção e o desejo. Esses fatores, no entanto, não devem ser encarados como barreiras definitivas, mas como sinais de que talvez seja necessário adotar novos recursos. O uso de lubrificantes, exercícios de fortalecimento pélvico, acompanhamento médico e, em alguns casos, reposição hormonal orientada são estratégias que ajudam a manter a vitalidade sexual. A adaptação é a chave. O corpo muda, mas a capacidade de sentir prazer permanece, desde que se esteja aberto a novas possibilidades. Outro aspecto essencial é o cuidado com a saúde geral. Uma vida sexual satisfatória está diretamente ligada ao bem-estar físico. Manter uma rotina de exercícios regulares, investir em uma alimentação equilibrada, controlar o estresse e realizar check-ups médicos periódicos são atitudes que fortalecem o organismo e, por consequência, melhoram a disposição e a resposta sexual. Doenças crônicas como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares podem interferir na sexualidade, mas o acompanhamento adequado permite que essas condições sejam geridas sem eliminar o prazer. A mensagem é clara: cuidar da saúde é também cuidar da sexualidade. No campo emocional, é fundamental trabalhar a autoestima e o autoconhecimento. Após os 50, muitas pessoas carregam inseguranças em relação ao corpo ou ao desempenho. No entanto, a maturidade também oferece vantagens únicas. Maior clareza sobre os próprios desejos, liberdade em relação a pressões externas e uma visão mais realista das relações. Valorizar essas conquistas é essencial para viver a sexualidade de maneira mais plena. A prática do diálogo aberto com o parceiro ou parceira, sem medo de expor sentimentos, preferências e limites, fortalece a intimidade e permite novas descobertas. A segurança também deve estar no centro das estratégias. É comum pensar que o risco de infecções sexualmente transmissíveis diminui após os 50, mas a realidade é outra. O uso de preservativos continua sendo indispensável, especialmente em novas relações. A falta de prevenção nessa fase da vida tem contribuído para o aumento de casos de ISTS em pessoas mais velhas. Portanto, falar de vida sexual saudável também é falar de responsabilidade e de cuidado mútuo. Prevenção não tem idade, e a proteção deve ser vista como parte natural da intimidade. Além disso, explorar novas formas de prazer pode ser uma estratégia enriquecedora. Recursos como brinquedos sexuais, terapias de casal, literatura erótica ou simplesmente novas práticas de carinho e intimidade ajudam a redescobrir o corpo e a reinventar a vida sexual. O segredo está em abandonar a ideia de que o sexo deve seguir um único padrão e abrir espaço para criatividade, cumplicidade e prazer compartilhado. Por fim, é importante destacar que a vida sexual após os 50 não é apenas uma questão individual, mas também social. Combater preconceitos, romper com o silêncio e abrir espaço para o diálogo são atitudes que fortalecem não apenas quem vive essa fase, mas toda a sociedade. Quanto mais falarmos sobre sexualidade na maturidade, mais pessoas terão coragem de viver essa dimensão da vida com dignidade e saúde. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você apoia este trabalho e ajuda a levar essas informações a mais pessoas que precisam compreender que prazer e sexualidade não têm idade para acabar. Encerrar essa jornada de reflexão sobre sexualidade na terceira idade é reconhecer que falar sobre o tema vai muito além da intimidade física. Trata-se de saúde, de qualidade de vida e, sobretudo, de dignidade. Durante muito tempo, a sociedade construiu um muro de preconceitos e silêncios em torno da ideia de que pessoas mais velhas não deveriam, ou sequer poderiam, viver plenamente sua sexualidade. Esse muro foi alimentado por mitos comuns que ainda circulam de forma persistente, como a crença de que o desejo desaparece com a idade, de que mulheres após a menopausa não podem sentir prazer ou de que homens que apresentam mudanças fisiológicas estão condenados a não ter vida sexual. Essas narrativas não apenas limitam, mas também ferem, pois reforçam um estigma que não corresponde à realidade. O primeiro passo para derrubar essas barreiras é a informação, e é nesse ponto que a orientação médica se torna fundamental. A medicina moderna tem avançado de forma significativa no entendimento da sexualidade na maturidade. Hoje, sabe-se que alterações hormonais, circulatórias ou neurológicas podem influenciar o desejo e o desempenho, mas que existem recursos seguros para lidar com essas transformações. Profissionais de saúde podem orientar sobre terapias hormonais,
exercícios pélvicos, medicamentos específicos e até mesmo mudanças no estilo de vida que ajudam a preservar a vitalidade sexual. O acompanhamento médico também é essencial para identificar doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, que podem interferir diretamente na vida sexual, mas que podem ser controladas com tratamento adequado. Ignorar essas orientações é abrir espaço para o desconforto, a frustração e até para problemas de saúde mais graves. Seguir esse caminho é transformar a experiência da sexualidade na maturidade em algo mais saudável, consciente e prazeroso. É importante destacar que os mitos que cercam esse tema não são apenas individuais, mas sociais. Muitos ainda acreditam que pessoas mais velhas não deveriam falar sobre sexo, como se esse direito fosse reservado apenas aos jovens. Essa visão equivocada gera vergonha, silêncio e até afastamento de consultas médicas importantes, porque muitos têm medo de expor suas dúvidas. Combater esses mitos é libertador. É reconhecer que cada fase da vida tem seu valor e que o prazer não tem prazo de validade. Quando falamos de orientações médicas, falamos também de empoderamento, pois o conhecimento é capaz de devolver a autonomia que os preconceitos tentaram roubar. A aplicação prática desse entendimento é simples, mas poderosa. Cuide do seu corpo, valorize a sua saúde mental, dialogue com profissionais de confiança e, acima de tudo, não aceite viver aprisionado a crenças que limitam a sua felicidade. A vida sexual na terceira idade pode ser mais madura, consciente e até mais satisfatória do que em fases anteriores, justamente porque vem acompanhada de experiência, liberdade emocional e clareza sobre o que realmente importa. A sexualidade, quando vivida com respeito e consciência, é um caminho para fortalecer vínculos, ampliar o bem-estar e redescobrir a si mesmo. E agora eu quero te ouvir. Quais mitos sobre a sexualidade na terceira idade você já conheceu ou até acreditou em algum momento da sua vida? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque é na troca de ideias que conseguimos ampliar esse debate e ajudar outras pessoas a compreenderem que prazer e saúde caminham juntos em qualquer fase da vida. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você apoia este trabalho e contribui para que mais pessoas tenham acesso a informações que transformam preconceitos em consciência e tabus em diálogo aberto. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com você e espero te encontrar no próximo conteúdo. Até breve!